E aí, galera, beleza? Chegamos aqui agora no último capítulo desse livro, tá bem? Que a gente vem trabalhando aí. Agora na parte de circuitos elétricos, tá bom? Essa aula vai ser uma aula bem curta. Não estranhem se essa aula tiver aí por volta de 12 a 13 minutos. Uma aula bem curtinha para a gente entender aí alguns princípios, relembrar, na verdade, né? O que a gente já havia estudado aí algumas coisas, tá bom? Professor, tem muitas fórmulas nesse capítulo. Tem, mas são fórmulas que a gente tem que aprendê-las para aplicar, tá bom? Uma vez que nós vamos acabar de pegar aqui alguns conceitos, e aí necessitamos dessas fórmulas para calcular algumas grandezas, tá bom? Então, bora lá para o quadro. Esse capítulo ele inicia lá na página do material de vocês, a partir da página 382. Tranquilo? Beleza? Vamos lá para a lousa para a gente poder entender aí alguma coisa sobre circuitos. Pessoal, se falando de circuitos elétricos, a gente sabe que circuitos é a união de componentes, né? Isso aí, por onde vai se correr por fios condutores, passando por dispositivos, uma corrente elétrica, né? Proveniente aí de uma diferença de potencial, tá? Lembrar que a corrente elétrica é o movimento aí dos elétrons, tá bom? Quando esse movimento se dá em um condutor, ele se dá de forma ordenada, tá certo? Pessoal, alguns dos componentes importantes que nós vamos relembrar aqui agora de um circuito elétrico são os capacitores e os resistores. Tranquilo? Uma peculiaridade, uma particularidade que não podemos esquecer, que os capacitores, eles têm por finalidade armazenar cargas, tá bom? Cargas, para gerar aí uma tensão, tá bom? E aí o capacitor, ele também pode alimentar uma parte de um circuito, tá bom? Então, armazenam cargas. E os resistores aí, que vão ser as resistências, tá bom? É nesses dispositivos que ocorre aí parte da dissipação, né, da energia elétrica que circula e circunda dentro de um circuito elétrico. Tranquilo? Pessoal, é importante lembrar que temos aqui a fórmula que trabalha aí a capacitância. A capacitância é o quanto que um capacitor ele consegue armazenar de carga elétrica em um determinado DDP, uma determinada diferença de potencial. É o quanto de carga que a gente vai ter pela tensão, tá bom? Essa razão entre a quantidade de carga pela tensão, lembrar que é o Farad, tá bom? Essa fórmula aqui, a gente associa ela, lembra que a energia potencial elétrica, ela é o produto, né? É a metade do produto entre a tensão pela carga. Então, quando eu multiplico a tensão pela carga, essa média que a gente faz aqui desse produto aqui, ó, ou seja, dividir por 2, não é nem média, né? A metade equivale à energia potencial. Só que manipulando essa fórmula aqui, a gente pode substituir, ó, por exemplo, né, o que quer dizer, perdão, pelo produto entre a capacitância e a VDP. E aí, substituindo no lugar aqui, ó, a gente encontra essa relação, assim como também substituindo a tensão, a gente encontra essa outra relação aqui. Então, são essas três relações possíveis para cálculo de energia potencial, tá bom? Então, aqui é para a gente relembrar aqui a participação desses dispositivos dentro de circuitos elétricos, tá bom? E aí, nós vamos aqui agora para a parte desse capítulo, que é o objetivo, a gente entender aí o funcionamento de carga e descarga em um circuito RC, tá bom? Que é um circuito resistor-capacitor em série, tá bom? Como que é feita a carga e a descarga e entender esse mecanismo, tá bem? O circuito RC, pessoal, aqui eu tenho uma tensão que gera aí uma DDPV, tá bom? Tem aqui uma chave que está aberta. Quando ela está aberta, ela não permite a passagem de corrente no circuito. Tem uma resistência R e um capacitor C, de capacitância C. Tá bom?
E aí é importante a gente entender o seguinte, que se a chave, essa chave aqui, bora botar aqui no CH, a chave, se essa chave está aberta, bora entender aqui botar aqui uma tabelinha com 3 variáveis para a gente entender o que vai acontecer nesse circuito quando a gente fechar a chave, tá bom? Vou colocar aqui o tempo, porque o tempo é importante. A gente vai observar o comportamento dentro de um circuito com referência em intervalos de tempo, tá certo? Outra coisa que é importante é a corrente, como que a corrente ela vai fluir dentro do circuito e o gerador, a DDP, tá certo? O quanto que ele vai aí, né, influenciar aí na carga e como é que vai funcionar a descarga. Então, olha aqui só. Essa tabelinha, a gente vai ter que observar ela em 3 momentos, ok? 3 momentos são importantes para a gente observar nessa tabelinha aqui. Finalizar aqui a tabela. Primeiro momento é antes de ligar a chave. Então, é no tempo zero, tá certo? Ou seja, algumas literaturas, quem for adentrar no curso de engenharia, vai ver que alguns livros trazem assim, ó, zero menos, ou menos zero. Por quê? É um tempo muito pequeno antes de você ligar a chave. Ou seja, são milésimos de segundos antes de você ligar o interruptor, tá certo? Então, é o zero menos, tá certo? Um outro tempo é um tempo muito pequeno após você ligar a chave. Ligar a chave é fechar ela, tá bom? Quando você fecha o circuito, você libera a corrente elétrica no circuito. Então, chama-se no tempo zero também, só que no tempo zero mais, tá? Faz esse menos estar aqui ou aqui. É só para você saber que é um tempo, um milésimo de tempo, milésimos de segundo antes. Por que milésimos? Que é bem pequeno o tempo. E um tempo bem pequeno após você ligar essa chave. E outra coisa é quando esse tempo tende para o infinito. Como assim? Quando você deixar... Vou abaixar só um pouquinho aqui a tela para pegar a tabelinha. Pronto, e o circuito. Então, é um tempo que tende ao infinito, é quando você deixa o circuito, a chave fechada e a corrente passando aí por esse circuito com o tempo tendendo ao infinito. Então, bora entender aí como é que vai se comportar essas outras variáveis aqui, ó. Pessoal, se não está passando corrente aqui, então significa se a chave está aberta, aqui a corrente é zero, logo a DDP também é zero, tá? Aqui no capacitor. Então, bora aqui. Quando eu ligo a chave, milésimos de segundos, quando eu aperto no interruptor, que eu libero a corrente no circuito, a minha corrente, ela é quem? É a minha tensão pela minha resistência. Lembra lá da fórmula, o RI. Se eu isolo o I, eu tenho U sobre R, que é a minha tensão V dividida pela minha resistência. Tranquilo? Pessoal, só que o meu capacitor, se eu digo que ele está com uma tensão inicial igual a zero, é importante a gente salientar aqui que ele não vai oferecer resistência nenhuma e a corrente que vai passar por ele aqui vai ter ele como se ele fosse apenas um fio contínuo. Tá certo? Tá bom? Porque ele não tem nenhuma carga ainda acumulada nele. Então, essa corrente, ao passar, a tensão a gente considera inicial. Mesmo um tempo bem pequeno após eu liberar a corrente, a tensão do meu capacitor, ela continua nula, tá bom? Aqui ainda continua zero. Beleza? E quando tende ao infinito? Quando tende ao infinito, o que vai acontecer? Esse capacitor, vocês sabem que ele vai começar a acumular cargas aqui, ó. Cargas devido ao processo de separação, né? Aí, ó, vai acumulando. Vai acumulando de tal maneira que ele vai se igualar a essa tensão aqui, ó.
essa tensão de cargas acumulada no capacitor vai chegar ao ponto que vai se igualar com essa daqui. O que é que acontece? Como é que eu calculo, por exemplo, aqui a corrente que vai passar por aqui? Ó? Vai ser a variação da tensão dividido pela resistência. Quando eu fizer isso aqui, ó, I é igual a V menos V0 sobre L. Quando tende ao infinito, essa corrente aqui, ó, observa que esse V aqui ele tende a ficar igual a esse. Então, quando as tensões elas forem iguais, aqui em cima vai ser zero. Ó. Quando isso aqui for a zero, aí a minha corrente, num tempo tendendo ao infinito, ela é zero. E essa tensão aqui, essa tensão é V. Tá bom? Essa tensão no capacitor. O professor ficou carregado, né? Carregou, beleza. Aí vamos supor que aí a gente pega, pega e conecta um fio aqui, ó. Pronto. Pessoal, o que é que vai acontecer? Eu coloquei um fio aqui. Isso aqui está carregado. Essa corrente que vai ser gerada aqui, ela vai passar aqui, ela vai ver, opa, aqui esse gerador tem uma resistência interna. Um fio não apresenta resistência nenhuma. É o caminho que apresenta a menor resistência, é o caminho que a corrente vai escolher para percorrer por ele. Então, a corrente vai ficar aqui, ó, circulando nesse circuitozinho aqui agora. Resistor por aqui e vai passando até ele descarregar. É o que acontece quando você, porventura, pega um brinquedinho, bota uma pilha dentro e liga ele e deixa ele brincando lá, o brinquedo funcionando. Aqueles robozinhos, aquelas coisas. Imagina que a pilha seria uma espécie de capacitor. Tá bom? Quando você pega uma bateria que você carrega ela, é uma espécie de capacitor, seu celular. Aí você fica mexendo, brincando nele, jogando, ele vai descarregando. Depois você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá e conectar ele numa tensão. Nessa tensão para carregar a bateria. Tá certo? Então, esse é o princípio de carga e descarga que ocorre. Tá certo? Como é que eu calculo, professor, essa corrente? Aí não é tão simples assim. Tá bom? Quando a gente vai calcular aí para um tempo tendendo aí ao infinito. Né? Pessoal, a gente utiliza lá os princípios da lei de Ohm para a gente entender o funcionamento, tá, dessas componentes aqui dentro do circuito. Mas para um cálculo preciso da corrente dentro do circuito, a gente vai ter que seguir essa fórmula aqui. Ó. Deixa eu subir aqui a câmera. Colocar assim. Ficou meio brilhoso, mas vocês têm essa fórmula no material de vocês, tá bom? Que diz que a corrente para um determinado tempo T, ela vai ser a razão, pessoal, da força eletromotriz que é gerada aqui pelo gerador, tá bom? Nós sabemos que o gerador ele tem essa FEM, essa força eletromotriz. É a razão da FEM pela resistência, vezes esse valor todinho aqui que é uma constante. Isso aqui tudo é uma constante, tá? O que vai variar é o tempo t, né? Nós temos I em função de t, então é uma função exponencial, tá certo? Porque nossa variável aqui encontra-se no expoente. Esse RC aqui, que é o produto entre a resistência e a capacitância, nós chamamos de constante de tempo, que é esse tal aqui, ó. Esse tal aqui, você vai encontrar ele, dependendo do tipo de cálculo que você esteja exercendo, que você esteja calculando, tem alguns valorzinhos até tabelados, tá? Para você. Quando a gente vai estudar a parte de eletricidade aplicada, né, para dimensionamento, a maioria desses constantes, esses valores, eles vêm tabelado aí, que existe geralmente um padrão, né? Claro que existe um padrão comercial, mas não exime a gente de poder projetar aí, né, para valores específicos dentro de uma obra. Mas aqui é uma constante, esse RC pode ser chamado de tal, que é essa constante de tempo aqui. Quando é 1, aí tem um valor específico e ele pode ficar oscilando aí de acordo com o tempo que a gente vai, o intervalo de tempo que a gente vai calcular. Então, essa aqui é a relação, tá, da fórmula para cálculo da corrente. Beleza? No material, traz outras fórmulas aí, que é para o cálculo de quantidade de carga que se relaciona. Então, são fórmulas para a gente aplicar, certo?
Observe que a gente não vai fazer aqui a demonstração matemática de como que a gente adquire essas fórmulas. Até porque o próprio material da gente ele é básico. Ele não traz a demonstração por completo. Tá? Aqui nós teríamos que calcular, entrar dentro da parte de cálculo com derivada, com integrais, tá certo? E aí é um cálculo um pouco mais avançado. Por isso que eu enfatizo que nós devemos entender a fórmula para aplicá-la. O ideal seria, né, a representação. Os matemáticos gostam muito de fazer essas demonstrações matemáticas, tá? Isso é importante. Vocês podem estar pesquisando depois aí, vendo como que é feito aí, tá bom? E no mais, a gente fica aqui com esse entendimento, carga e descarga de um capacitor em um circuito RC. Então, circuito onde eu tenho um resistor e uma capacitância em série. Beleza, galera? No mais, é isso aqui, tá bom? Em breve estaremos aí em sala de aula, juntos novamente. Estou muito contente, muito feliz de poder prestigiar desse momento com vocês de novo, tá bom? No mais, um abraço. Estou sempre à disposição pelo WhatsApp, nas salas virtuais. Vamos ter os nossos encontros online ainda, tá bom? Nas salas de aula online, nas nossas lives, tá bom? Um abraço, dedicação, bons estudos. Vocês são talentosos, são inteligentes, são incríveis. Sou fã de vocês. E até a próxima, até breve. Fiquem com Deus.